o programa de hoje está imperdível, mas assim, eu fiquei um pouco triste porque eu queria ver muito a cara de velório do Prats, cara. Só que o Prats não foi escalado para o programa de hoje. Teve o Bubu. O Bubu, ele tira umas cartolas aí, tira umas ideias meio malucas, criou uma teoria aí sobre quem vai fazer o gol do título do Flamengo, tá? Não pode faltar o anti-flamenguista, né, cara? Nesses programas esportivos aí, que a maioria são tudo paulista, não pode faltar o anti-flamenguista. E dessa vez foi quem? O diretor do programa. O diretor do programa ficou ali no ouvido, cara, do apresentador, tentando convencer ele a criar, né, uma polêmica ali sobre um possível pênalti do Flamengo, sobre o gol anulado também do Racing. Só que aí os comentaristas ali de uma forma, vamos dizer assim, unânime, né, tirando um pouco ali o apresentador, que também é muito anti-flamenguista, né, acabaram com essa teoria ali. Foram diretos, né, teve alguns ali que foram bem diretos mesmo, falando ali na lata, né, e acabando com toda essa suposição. Vamos acompanhar o programa de hoje que está imperdível. Com essa dica de hoje, tu simplesmente vai tirar onda com teus amigos. A dica de hoje é simplesmente incrível. Por quê? Imagine aí, tu tá lá dentro da tua casa e tu vai conseguir produzir tua própria cerveja. Imagine a moral que tu vai ter com teus amigos. O teu patamar aí, igual o Bruno Henrique fala, né? Tu vai ser outro patamar. Imagine tu naquele churrasquinho e tu chega lá e apresenta tua própria cerveja. Assistindo o jogo do Mengão, tomando tua própria cerveja. É outro patamar, cara. Então a dica de hoje é essa, tu não perde a oportunidade e tu vai ter aí um acompanhamento individualizado, tá bem? Melhor que isso, impossível. Clica no link aí que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários e não perde essa oportunidade. Tu realmente vai levar o teu patamar, cara, tu criando a tua própria cerveja. Não perde essa oportunidade. O rapaz aqui é precoce, já mandou o resultado de hoje de Palmeiras LDU. É que eu já tinha colocado nas redes sociais da ESPN. Muito bem, muito bem. Não, mas aí você tem que guardar pra isso aqui. Tá? Vamos ouvir Felipe Luiz. Vai resolver. Arrascaeta. Agora você tem o Arrasca e o Carrasca. É Arrasca-Carrasca. Então é a dupla Carrascaeta. Arrasca-Carrasca. Eu vi ele treinando tudo. essa no camarim. Roda aí. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. É importante construir essa vitória, criar chances e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Eu optei por ter um ataque mais sustentado, principalmente para não expor tanto os contra-ataques. Pode ser que se eu tivesse exposto mais a equipe, teria sido um placar mais elástico, mas também pode ser que estaríamos aqui falando agora com uma derrota. Então eu tomo as decisões e o resultado final é o que é, mas o que eu vejo, como eu falei, é a atuação dos jogadores e o que eles criaram, como eles se sentiram no campo, se eles conseguiram encontrar os espaços, se divertiram no jogo, e esse é o meu trabalho. Un juego que sabíamos, semifinal de Libertadores contra un grande time, que sabíamos que iba a ser muito difícil, mas importante la vitória em casa. Um jogo que foi muito físico também, porque o time deles é um time que disputa todas as bolas, que se defende muito bem, mas conseguimos uma vantagem que vai ser muito importante para o jogo da volta, que com certeza vai ser, como hoje, ou ainda mais difícil. Fisicamente me sinto bem, graças a Deus, como falei, ajudando meus companheiros, mas agora pensamos no jogo de final de semana, que para nós é tão importante como é Fortaleza. Hoy fue un día espectacular, tengo a mi padre acá, que es una... Gostei muito. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, você vem com uma peruca imitando o Carrascal? Olha, eu posso até fazer, mas... Coloriu o cabelo, né? Aliás, não sabemos nem se a final vai ser em Lima neste momento, né? Mas esse cara aí, o Carrascal, ontem ele fez o gol da classificação. Ah, isso é forte, hein? Esse gol foi esse foi o gol da classificação. Ele não ia fazer, né, Bubu? Olha lá, a defesa do Rossi, São Rossi salvando, jogo difícil, enroscado. Por que eu digo isso? Por vários fatores, né? Mas eu não vou tomar uma hora do programa falando todos os elencos. Mas você pode resumir. O Racing é um time que joga melhor fora do que em casa. Pega os resultados. Né? O Racing é um time que se coloca muito bem fora de casa e tem tido problemas, dificuldades para ganhar em seus domínios. Então, assim, o Racing ontem até fez um bom primeiro tempo, acho que o primeiro tempo do Racing foi muito bom, o do Flamengo nem tanto.
No segundo tempo, o Flamengo cresceu, pressionou, sufocou e conseguiu o gol da classificação. Mesmo sem Pedro na volta, a gente vai falar aqui da lesão dele, Sim. E o Racing tá dizendo que vai classificar, hein? Tá. Eu vi a falinha ali do Gustavo Costas, vamos jogar com coração, com alma e vamos pra final. Galera falando, quem foi o Rojo. O Rojo que tem nome de Independente. O apelido do meu time na Argentina, que é Independente, é Rojo. O cara chama Rojo, joga no Racing. Mas ele não põe Rojo na camisa. Não, mas ele saiu meio Rock Balboa, né? Não foi? Saiu Rock Balboa. O Sousa, né? Então, olha aí, um gol bem anulado. Tivemos gols bem anulados. Não tem esse papinho aí de que o juiz ajudou o Flamengo, não. Gols bem anulados, grande arbitragem. Aliás, a arbitragem com costa larga, olha lá. Vai ter treta Olha lá, aqui. costa larga. Costa Você viu? larga. Costas largas na Esse arbitragem. Robocop. Exatamente. E aí, você vê o gol da classificação. Vamos ver, atenção, olha lá. Pum! Pá! Crash! Lembra do Batman dos anos 60? Que tinha Lembro. Crash, Pum, crash, gol, bang. pau. Foi assim, é uma sequência de golpes. Nesse gol, como eu descrevi, como eu previ aqui, você teve ali o jab, você teve ali o cruzado, o direto e esse upper no final para fazer 1-0. O Flamengo mereceu, vitória justa. Eu tinha previsto 2-1, eu não cravei como o Bigode 1-0. Então era certo que ia ser um jogo enroscado e era importante sair com a vantagem. Foi mínimo. Olha lá, olha que bacana lá. Isso é o gol da classificação. Isso é pinball, né? Tem gente que fala da sorte do campeão. Sorte do campeão. Tem hora em algum jogo de campeonato de pontos corridos, putz, ser sorte campeão. Essa bola não entrou, essa bola entrou. Por que bateu na trave e saiu? Bateu na trave e entrou. E tem isso, esse gol é aquela coisa da fortuna. É a coisa do universo conspirando. Tanto que Jailson, que estava lá, né, e conhece muito da nação rubro-negra, como eu, nós somos do Rio de Janeiro. São vizinhos. Nós somos do Rio, conhecemos muito a nação. Contra o Estudiantes, a torcida do Flamengo saiu com um gostinho de cabra e guarda-chuva da boca. Sim. Não sei o quê. Ontem não, uma sensação de que a luta, a garra e a torcida empurrando tal, competindo com a torcida fanática do Racing. No final sai esse gol, você vê jogador do Racing cair no chão já derrotado. Já é a sensação de que... Pô, mas o técnico falou que não tá perdido, que não, vão ganhar. ele não vai falar, já perdemos, mas né? quem abre essa margem pro Racing acreditar foi o jogo contra o Estudiantes. É isso. Porque o Racing, pra mim, é mais time que o Estudiantes, tem toda a atmosfera que vai ter no El Cilindro, então, se o Racing tem que acreditar, não foi 5-0? Um gol... E detalhe, o Flamengo teve uma dificuldade na bola aérea ontem, que ficou evidente que pode ser um dos caminhos pro Racing incomodar muito o Flamengo no jogo da volta. Então, assim, eu não acho que é uma vantagem importantíssima para tentar... jogar contra o nervosismo do time adversário, mas é uma vantagem importante sim, mas calma. Esse negócio de que já foi, eu acho muito precipitado. É que o Racing vai ter que buscar o resultado, a característica do jogo muda. Mas a característica do jogo muda, né? Mas o Racing entendeu um caminho. O Racing entendeu um caminho. Entendeu? A bola aérea do Flamengo foi defensiva, Opa! né? Eu acho que o caminhão vai passar, hein? Eu acho que o caminhão vai passar já. Eu ouvi a buzina. Vai passar, hein? Estamos chegando. O senhor falou que não vai mudar tanto assim, não? Eu acho que a característica 0-0, do jogo não vai mudar nada. Pro Racing, não vai precisar. Eu acho que o Racing vai ter que fazer um jogo muito consciente a ponto de entender que tem mais 90 minutos. Você não vai decidir tudo nos primeiros 20, 30 minutos, de forma alguma. E ontem, se a gente for olhar, eu tenho uma opinião bem impopular sobre esse jogo, né? Impopular? Gostamos. Eu vi muita gente falando que o Racing fez um grande jogo, defensivamente falando. Até na transmissão isso foi repetido em exaustão. Fez um bom jogo. Tá cornetando a transmissão da... Pra mim, o jogo do Racing foi... Não, o jogo do Racing, defensivamente, foi um jogo ok. Pra baixo da média do que se espera de um time que foi ao Maracanã pra se defender. Eu acho que o Flamengo criou algumas oportunidades e pecou muito nas zonas da finalização. Ali no terço final. A zona 14? De dizer. Não, zona 14... Não só na zona 14, não. Em todas as zonas ali. Mas o interessante do Racing foi justamente isso. Não foi um time que só se defendeu. Foi um time que até subiu linha e tal, criou subiu linha em algumas alguns momentos, mas logo entendeu mas não que ficou fechadinho ali, todo mundo atrás e vamos segurar o 0-0. Sim, mas foi um time que quando subiu linha entendeu também que ia tomar bola, principalmente nas costas. E aí logo depois, acho que sobretudo no segundo tempo, aí baixa bastante. Tem o cansaço normal também. Eu acho que o Racing nos primeiros 45 minutos, naqueles piques de 2, 3 metros ali para conseguir chegar junto e impedir aquela construção mais fluida do Flamengo, ok, funcionou muito bem. No segundo tempo, teve
não só no segundo tempo, mas a gente pega o saldo do jogo. Teve bola na trave, teve milagre do goleiro, teve jogador do Flamengo perdendo o gol cara a cara, teve decisão errada do Ayrton Lucas chutando em vez de soltar a bola no meio. Então, assim, o Racing fez uma grande partida? Eu não acho. Eu acho que eu esperava do Racing muito mais. Eu não esperava nada diferente do Flamengo. Talvez mais qualidade para finalizar. E daí, pra gente falar que eram 2, 3, 4, que o torcedor do Flamengo saiu com gosto. O torcedor do Flamengo tem que estar satisfeito, obviamente, com o que o time fez, porque foi um time que, salvo o engano ali, uma defesa do Rossi. Qual foi a outra grande jogada do Racing? É só bola quebrada à frente. Eu senti muito falta dos laterais. Como 0x0, como ficou empurrando o 0x0 até o final do jogo, fica aquela sensação de que 0x0 exato, e aí você olha pro placar e fala, nossa, olha como o Racing é aguerrido, se defende. O goleiro fazendo milagre, o goleiro tendo que sair nas costas do zagueiro pra dar bicão pra frente, porque toda hora tava entrando bola ali. Eu achei que o Flamengo fez um bom jogo ontem. Não fez um jogo espetacular, nota 11, era pra ter metido 5. Não foi aquela volúpia contra o Estudiantes. Mas se fosse 2-3, eu chegaria aqui e falaria, tranquilo, tá justo. O Flamengo vai jogar agora no cilindro e o Bubu falou... o Bubu falou muito bem, né? Que é um time que tem dificuldade, mas tem tido mais dificuldade de jogar em casa do que jogar fora. Mas se a gente for pegar o retrospecto recente contra brasileiros nos cilindros, os brasileiros têm sofrido bastante. Tem Bragantino aí no meio, tem o Fortaleza esse ano, tem Corinthians, Botafogo, se eu não me engano. Malvadão é outro patamar, então, assim, amigão. Não, tudo bem, eu entendo. Mas assim, eu acho que, pra mim, tá? Minha opinião, acho que saiu barato ontem pro Racing, porque... Sim, tem aplicação tática, tem sim uma noção muito interessante, acho que sobretudo do Sousa, né, que é um jogador que varia muito ali, que protege o espaço entre a linha de defesa e meio campo, e depois ele baixa um pouquinho mais para virar zagueiro, mas ainda assim, o gol do Flamengo ele poderia ter saído no começo da segunda etapa, poderia ter saído no final do primeiro tempo, quando o Pedro encontra aquela pucheta, e aí a gente estaria contando uma história aqui de um Flamengo que passou por cima de um time que, assim, para responder a pergunta, o desempenho do Racing me surpreendeu negativamente. Ô Pedro, você não acha que a análise do Flamengo, às vezes, ela não está sempre um pouco nublada por uma expectativa constante de espetáculo, de amasso, de atropelo? E, se a gente parar para pensar, os últimos jogos que o Flamengo venceu, e bem, o Flamengo não amassou, não atropelou, ao contrário, o Flamengo teve eficácia, foi cirúrgico em alguns momentos, no 3x0 do Botafogo, no 3x2 sobre o Palmeiras, né? A gente vê o comportamento do Palmeiras no primeiro tempo. Os placares do Flamengo nos jogos de ida têm sido mínimos na Libertadores, mas o Flamengo ontem venceu, mas ele tem vencido os seus jogos e ontem, vamos combinar que não eram Estudiantes, hein? Tu não acha que fica meio nublada essa análise por essa expectativa sempre alta, sempre de Cirque du Soleil? Não acho não, eu tenho certeza. A gente precisa lembrar que ontem era uma semifinal de Libertadores, às vezes a gente esquece isso. A gente acha que todo jogo é um passeio contra um time que está estreando na Libertadores, primeira fase, em casa, festa, Maracanã. E eu acho que o jogo do Racing ontem foi muito bom, porque a gente precisa entender. Era o Flamengo, o elenco mais estrelado, o elenco mais caro da América do Sul, em casa, numa semifinal de Libertadores, e o Racing que sabe que é inferior tecnicamente e vai ao Maracanã para tentar sair minimamente vivo. E dentro desse minimamente vivo, você tomar um gol do Flamengo, uma questão ali de posicionamento de linha de defesa, a hora que sai, questão de ajuste ali de VAR, tomou um gol. Mas aí não obrigou, é resultado. Não, calma. Obrigou o Rossi a salvar o Flamengo para o Flamengo não ir para o intervalo com 1-0 contra. A defesa do Rossi no primeiro tempo é espetacular. Sabe? Machuca o Flamengo a ponto da gente estar debatendo, foi marcada aquela falta num lance que poderia ser gol. Então, assim, eu acho que a atuação do Racing ontem é muito interessante, primeiro porque ele trava. Sim. Ele trava o Flamengo. O Flamengo não sabe por onde começa. O Flamengo tem um momento no primeiro tempo, especialmente na primeira metade do primeiro tempo, que ele fica ali numa dúvida se ele acelera, se ele segura, e nessa dúvida ele não faz nada, porque ele não sabe se... Até comentávamos isso ontem, se ele não sabe se ter paciência para criar, virou uma certa lentidão, e isso facilitou o Racing, porque para cada lentidão de circulação de bola, o Racing conseguia recompor rápido, sua linha muito bem postada, o Racing bloqueia qualquer investida do Flamengo ali, ocupa muito bem espaço, centro de campo, depois quando obriga o Flamengo a sair para a lateral, que não era exatamente algo que o Flamengo queria num primeiro momento. A Arrascaeta não vai bem ontem, a cobertura do Racing é muito bem feita, o que o Racing não consegue fazer, para mim, tem muito mais a ver com bola. Bola esticada com Maravilha Martínez, Danilo ganha quase todas, com o auxílio de Léo Pereira ele também antecipação. Então, a gente tem que lembrar, para o que é o Racing não é o Palmeiras. Se eu viro ontem e falo, olha, o Palmeiras chegou para se defender e tomou mais de 20 finalizações do Flamengo. Ok. O Racing chegou para se defender, sofre 21 finalizações do Flamengo. Quantas finalizações foram limpas?
claras. O Pedro parou, ajeitou o corpo. Não, o Pedro não teve aquela bola redonda pra ele ontem. Não teve a bola redonda, mas teve um Arrascaeta que acaba acertando na trave, teve um gol anulado por milímetros. O Racing teve uma baita uma defesa do Rossi e teve um gol também que seria gol, a bola foi anulada antes. Só que assim, o que o Racing minimamente poderia fazer, ele consegue fazer. E ele vai esticando até o final ali de um Flamengo que termina o jogo comemorando, que sai com uma vantagem do Maracanã por conta do confronto e sabe-se que o duelo de volta é em Avejaneda. Então, acho que assim, por que poderia ser feito pela equipe argentina, eu acho que está bem pago. Não é que foi a maior atuação defensiva da história, o Atlético de Madrid de Simeone. Exatamente, isso que eu tô falando. Que mas é muito interessante. O que o Racing poderia fazer ontem era aquilo ali. O Racing certamente voltou assim, opa, um gol só de diferença e a parada é aqui para o nosso maior jogo em tanto tempo dentro de Avejaneda. Então, acho que foi um saldo positivo. Apesar do cara perder, o saldo é positivo dentro do que é a diferença, dentro do que você se propõe a fazer. Claro que o Racing preferia não ter tomado gol. Só que a gente sempre tem que lembrar que tem um time do outro lado. Acho que o Flamengo demorou a entender o primeiro tempo, entende o segundo tempo. As mexidas de Felipe Luiz, que em algum momento a gente já veio aqui falar sobre mexidas de Felipe Luiz. Ontem elas foram boas. Sim. Ele ontem acelera o jogo. É um Flamengo muito mais vertical do que um Flamengo que não conseguia circular a bola. E aí você tem Samuel Lino, que vira uma peça para segundo tempo. Entrou bem, que se pode. Você tem o Emerson Royal entrando e tentando acelerar. Sim. Você tem o Plata e o Ayrton Lucas que entraram para isso. O Plata problema melhor, lá do Pedro lá depois. Então, assim, para mim, para o Flamengo, saldo positivo para a dificuldade que quem impôs foi o Racing. Acho que o Racing queria impor essa dificuldade. Por exemplo, o Estudiantes não conseguiu impor dificuldades ao Flamengo aqui no Maracanã e foi se salvar por conta de um lance para lá de discutível no final do jogo. Muita gente teve o erro lá e tudo mais. Então, assim, acho que são perspectivas diferentes. Agora, está muito aberto. E está muito aberto por esse saldo positivo. A parada lá dentro é diferente, porque aí não é mais só sobre o que o Felipe Luiz pensa de time, aceleração, situação. É diferente jogar no cilindro. Sim. E o Racing conta com isso, e é legítimo. O futebol daí de volta, do mata-mata, tem isso. Talvez você vai jogar um ponto escorrido, o Racing não vai sustentar como um elenco do Flamengo. Mas o mata-mata mostra que está muito aberto, e o Flamengo sabe disso. Você está falando que o mata-mata está aberto? Gustavo Costas, treinador do Racing. Vamos colocar um trecho aí. Acho que é o mental do Racing aí, que é muito forte, hein? Vamos lá. Vos enfrentás a un equipo que hay que decir, es una selección. Se compara que es uno de los mejores equipos de Sudamérica, que está compitiendo con los equipos europeos. ¿Cómo se compite este partido? Con el corazón y con el alma, dejando todo, tratando de dar el 100%. Esperemos recuperar, que lleguen mejor algunos jugadores. Al otro partido es en nuestra casa, con nuestra gente. Bueno, pero bueno, hay que son los sueños que hay que ir a buscarlo y nosotros lo tenemos que ir a buscar en Avellaneda. Sabemos que es un partido difícil, contra un equipo que es un poderío terrible, tremendo, con jugadores de mucha clase, con un gran técnico. Pero bueno, como dije cuando vinimos para acá, no hay que tener miedo a nada. Tenemos que estar más juntos que nunca porque estamos más vivos que nunca y sabemos que en casa nos vamos a jugar el sueño entre todos de poder ir a Lima. Buenas noches. Poder no, vamos a ir a Lima. Poder não. Também, se falasse Vamos outra a coisa, Lima. Ele pode ir a Lima como torcedor, comprar um ingresso, ele pode ir. Tem que ver se vai ser em Lima, Como né? convidado, Tem que ver inclusive. se vai ser em Lima Pode primeiro. ir. Já confirmaram, mas a situação Se eu lá fosse não o tá... Flamengo, eu classificava e mandava pra ele depois um ingresso, um convite. Ah, esse papo não é? Cara, Manda pelo lá. amor de Deus, o técnico do time vai falar o quê? Ah, não vamos a Lima, aqui tá bom, semifinal tá ótimo. Eu acho que Chegamos no nosso limite. Ele podia, vamos ao Aqui tá Catar, bom. já pensar no Mundial. O próximo jogo é Se protocolar. ele falar isso, tem que rasgar o contrato dele ali na hora, já desce o presidente. Mas eu acho que não é só uma Não, mas fala, ele acho que poderia eles ficar têm- no- Eles têm essa convicção. É claro, Ele mas podia tem que ficar ter. no... Eu acho que eles têm. vamos manter o sonho de ir a Lima. falou isso. Não, mas depois aí ele quis dar um passinho a mais. Faz o futebol tá Ele chato. encerrou a Ele resposta, reconhece. depois ele dá uma... O técnico do time não pode falar vamos a Lima, que ele já fica, nossa, tá se achando. Não, eu acho que ele deu esse passo a mais. Se o e Felipe isso... Luiz fala, tá errado também. Não, o Crespo tomou um pau da LDU lá e falou assim, vamos ganhar. Vamos Não é ganhar. isso, Não, porque ele se falou o cara vamos não ganhar. acredita, quem vai acreditar? Perdeu do Santos na Vila, perguntaram pra ele sobre o jogo. Vamos ganhar. Mas claro, ele tá falando ali, tá em casa, pra torcida se animar, não sei o quê. Ele tá falando ali, não é pra você nem pra mim, não. É pra Ele tá falando torcida pro dele, torcedor pros do jogadores Flamengo. dele. Então, tá passando uma confiança, mas assim,
Nada garante Você queria que ele falasse o quê? Olha, realmente... E eu não sei se o Felipe Luiz não vai fazer a diferença. Por exemplo, então, olha, torcedor, por favor, não vá ao Cilindro na semana que vem, porque aqui é o suficiente pra gente. Se a gente perder, é natural, o Flamengo é muito melhor. Mas ele não precisava falar, gente aqui, ó. E o Rogo meteu essa aqui, ó. Vamos ver se o Flamengo consegue segurar a pressão como nós. Então, assim, eles não conseguiram segurar a pressão. Isso que pra mim não entra na cabeça. Assim, segurar a pressão com 3 gols esperados, 2 chances. O Gustavo ele foi muito claro. É a melhor equipe sul-americana, é o time que mais tem qualidade técnica. Então, assim, dentro das expectativas, dentro de tudo que se esperava, o Flamengo ele tem muito mais qualidade técnica coletiva e individual. A gente falava isso aqui ontem, ou é mentira? O Racing consegue brigar com o Flamengo? Não consegue. Não. Então, pro Racing, que sai com 1-0 do Maracanã contra ele, vai jogar em casa, vai decidir em casa, diante da sua torcida, se o técnico não pode ter um olhar positivo para falar que o time pode reverter um placar de 1-0, eu não sei o que pode acontecer. Se ele não pode fazer... Ele reconheceu, Bubu, o Flamengo. Ele falou, o Flamengo é o melhor, é uma seleção, é melhor, é um time que briga com europeus. Ele reconheceu todas as qualidades. Porque ele devia ter falado, mas nós não vamos pra Lima. Não ele poderia ter falado, vamos tentar... Quer saber? WO, não vou nem jogar a volta, já que o Flamengo já passou. É que assim, eu não acho que o Felipe Luiz tem um perfil tipo o Filipão. Se é o Filipão, alguns dos treinadores, podia pegar isso aí e botar no vestiário. Olha, eles estão falando que vão pra Lima, que nós não vamos aguentar, o Flamengo não aguenta pressão. Eu não sei se o Felipe Luiz é muito disso, de ficar motivando, pilhando os caras e tal. Eu não sei disso. O fato é o seguinte. Manda. O Flamengo tinha a semana mais importante do ano pra ele. Eu sou um especialista em vários esportes, né? É uma vantagem que eu tenho dentro do comentarismo, né? No comentarismo. Então, por exemplo, o Flamengo tinha 3 match points contra. Ok. Ele salvou 3 match points, né? Primeiro contra o Botafogo. Se ele perdesse aquele jogo, o Campeonato Brasileiro já era. Ele foi lá, fora de casa, 3-0. Aí, contra o Palmeiras no fim de semana, se ele perde o jogo, até empata, porque o Palmeiras tem mais vitórias, match point, acabou o brasileiro. Ele vai lá e ganha. Ontem, se ele perde esse jogo... ou talvez até empata, a situação fica muito difícil. Ele vai lá e ganha no final. Então, a semana mais importante do Flamengo, ele fez 3 jogos cruciais. Ele ganhou os 3, amigão. Continua importante. E eu falei, é a hora que os homens se separam dos meninos. Ontem, mesmo o Arrascaeta não fazendo uma boa partida, e aí é um pouco mérito do Racing de anulá-lo também, né? O Pedro acabou sofrendo uma lesão aí, pode desfalcar. Apareceu o Carrascal. O elenco do Flamengo tá começando a aparecer. O Rossi, que já foi herói com o Estudiantes, já de novo foi herói numa jogada. Se fosse, lembra o Grêmio do Milagroui, né? Tem aquelas defesas que ficam para o Barcelona do Equador. Vão lembrar, se o Flamengo for campeão da Libertadores, vão lembrar aquela defesa ali, ó, da grandes momentos da Libertadores do Flamengo, vão lembrar dessa defesa do Rossi, tal. E então, o Flamengo, não é que agora pode relaxar, tem jogo contra o Fortaleza. Então, é outro, tá lá. Então, mas assim, precisa ganhar. É um jogo de uma exigência, embora seja fora de casa, o jogo contra o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento e que deve ser rebaixado, mesmo o Flamengo jogando sem o Pedro, sem o Arrascaeta, que são jogadores que foram fundamentais nessa semana ou até decisiva, dar uma mesclada em outros jogadores. Imagina até o Felipe Luiz mesclando, mesmo assim, é um jogo pro Flamengo ganhar o jogo. Não é uma exigência que você fala assim, é o Palmeiras. E match point. Se não ganhar do Palmeiras, já era. Se não ganhar do Botafogo, também. Já era. Meu comentarista de tênis é match point contra o Fortaleza. Experimenta perder do Fortaleza então, no final de semana. Mas é diferente, por exemplo. Não, é porque assim, ao vencer o Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro, eu manjo muito de tênis. Sim, eu já reparei. Você tem um tie break agora. Você manja mais da raquete ou da bolinha? Então, o Palmeiras vai ter mais dificuldade na próxima rodada do Brasileiro. Até porque ele joga quinta-feira em Quito, vai voltar, vai pegar o Cruzeiro mesmo em casa. O Palmeiras vai ter uma rodada mais difícil no fim de semana do que o Flamengo, ok? Então é o seguinte, agora no Campeonato Brasileiro tá tendo um tie-break. O Flamengo tava um game atrás, ele precisava quebrar o game do Palmeiras, empatar para ir pro tie-break. Então agora... A reta final do Brasileiro é um tie-break. Então você tem lá um mini-break. O Palmeiras talvez está com mini-break agora porque tem uma vitória a mais. Mas assim, ainda vai ter muita coisa e o Palmeiras vai ter jogos complicados como tem no fim de semana. Sim. Na Libertadores, o Flamengo está em vantagem. Olha só. Então o Flamengo, ele estava ali num Deus. Então ele tem 40-40. Deus. Né? Quando o cara... Deus. Então, 40-40. Mas agora o match point Só que aí, então, Deus. O Flamengo está com vantagem. Então tá lá, que é advantage.
né, no tênis. Advantage. Vantagem pro Flamengo. Então, assim, agora, o Racing que tá contra as cordas Flamengo e precisa... que vai sacar. Não, quem vai sacar vai ser o Racing que tá jogando em casa, vai jogar no cilindro. Quem saca não é quem tem a vantagem do placar, é quem joga em casa. Não, você pode ter um cara sacando, mas a vantagem é do outro. Entender esse universo do tênis aqui. A vantagem é do outro, só que agora é saque do Racing. Mas assim, um erro do Racing, amigão, acabou. O Flamengo pode até, quem sabe... até perder por 1-0, que ele pode levar para os pênaltis, como foi contra o Estudiantes, e se classificar com o Racing. Não é sofrido. Então... Mas você concorda que o Flamengo é favorito e consegue eu quero dizer assim, minutos o Flamengo, depois de uma semana, a situação dele melhorou consideravelmente. Tanto para ganhar o Brasileiro, quanto para ir para a final da Libertadores. Ele salvou 3 match points contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Agora dá para respirar, calma, não é relaxar... e seguir até o final da temporada, sabendo que ele está em vantagem. Ele está num tie-break com o Palmeiras, você não pode vacilar no tie-break, não pode deixar o Palmeiras abrir e tal, não sei o quê. E na Libertadores está em vantagem. Então é isso. Eu comento tênis, eu comento futebol americano, eu comento automobilismo, eu comento basquete, curling, baralho, sinuca, truco, xadrez. É isso aí. Isso é um comentarista completo. É o pacote completo que eu entrego para vocês. Tem momentos que eu até me perco. Um minuto de silêncio. Tem momentos que eu até me perco no raciocínio dele. E aí eu paro. Difícil acompanhar. Eu tento acertar o eixo do programa, né? Mas eu preciso dar uma respirada, né? Tem um fã de esporte aí falando que viagem foi essa, né? Eu não sei. É tênis, eu não sei o que ele toma. Eu juro que eu não sei o que ele toma. Ele chega aqui, a gente bate um papo. O backhand é aqui, ó. E o forehand? Forehand é aqui, que eu sou destro. Então o meu forehand é aqui. Aqui é o meu backhand. Isso aqui é o slice, ó. Aqui embaixo, ó. Que fatia. Slice. O Carrascal viveu um momento de Federer ontem, ô Pedro? Não. Federer é a maior da história. Calma, senão a gente também, né? Foi o que ontem? O Carrascal ontem ele foi muito bem, porque no momento que o Flamengo tem dificuldade de entender como é que vai se aproximar, como é que vai construir, primeiro ele gira o Carrascal de lado. Não funciona. Volta o Carrascal pro lado. Ele não consegue construir, então era bola no Carrascal para 1 contra 1. E foi o que ele começou a conseguir arranjar para o Flamengo ali do meio para o final do primeiro tempo. No segundo tempo, quando trocam as peças, ele segue no time, que é um time de muito mais verticalidade, ali, aceleração, né? Continua ele fazendo esse papel também, hora acelerando, hora subindo um pouco mais para tentar construir. E ele participa, assim, do gol. O gol é dele, mas ele já nasce, ele já está participando do gol antes, mas não só chega para finalizar. Começa com o Jorge. Então, ele participa do momento que o Flamengo tem dificuldade para construir, ele topa, né, porque o treinador troca ele de lado para tentar resolver, ele volta e começa a resolver as principais chances do Flamengo no primeiro tempo, ele acelera com os outros companheiros que entram no segundo tempo e ele faz o gol da vitória. Foi uma atuação muito interessante, sim, do Carrascal. Agora, o Samuel Lino, que muita gente vai falar, agora perdeu a chance, virou banco. A discussão agora é essa. Esquerda subiu. Ontem não entrou mal. É um outro contexto de jogo. Talvez se ele esteja abaixo, tecnicamente ele pega uma defesa. O Racing também não sustentou 90 minutos, tenta defender até quando dá, e o Flamengo, quando começa a acelerar, que ele começa a desgastar o Racing, ele tem um Samuel Lino que entra ali com o tanque um pouco mais cheio. Então teve um Carrascal muito bem na vaga de Samuel Lino, que aí quando entra como opção, aí é elenco. Você poder tirar um Samuel Lino do banco, já tendo um Carrascal desde o início, aí é muito de elenco, né? Mas o Carrascal ontem, o nome da vitória é claro que é ele. E ainda que fosse um empate, ele já era o melhor jogador do Flamengo na partida. Eu gostei muito da partida. Eu acho que não é só por uma questão de gol. Eu gostei muito da partida do Pulgar também. Eu acho que ele foi bem ontem. O Danilo ontem. Muito. O Danilo no lugar do Léo Ortiz é uma opção realmente pelo Léo Ortiz estar lesionado. O Danilo ele foi melhor defensiva do que ofensivamente. Essa é a falta que faz o Léo Ortiz. Porque alguém tinha que segurar esse confronto. Alguém tinha que segurar esse confronto, mas você falava, por exemplo, de um primeiro tempo que o Flamengo teve muita dificuldade de encontrar os espaços. E não conseguiu encontrar espaço muito por conta do Léo Ortiz. O Léo Ortiz é esse cara que consegue encontrar aquele tipo de passe. Mas por exemplo, o Jorginho teve que encontrar no começo do jogo. É aquele passe que rompe as linhas de marcação. O passe e aí, eu acho que o que a gente estava falando sobre Samuel Lino e a diferença dele pro Carrascal, o próprio Felipe Luiz falou isso na coletiva. Eu acho que é a diferença do contexto do jogo, do que você quer naquele momento. Um primeiro tempo que ele esperava, muito provavelmente, que o Racing fosse subir um pouco mais. Ele fala, né? Um ataque mais apoiado, um cara que vai conseguir sair da ponta para dentro, vai conseguir combinar e trazer algum jogo de costura para você ali mais por dentro. No final do jogo, com o Racing bem mais baixo, faz muito mais sentido você ter um Samuel Lino, você saca o Arrascaeta que não tá bem, porque no Flamengo é assim.
assim, o jogador tá um pouquinho abaixo, tem um cara no banco que tá talvez não tão bem quanto, mas aí você coloca um Samuel Lino porque é um time que vai jogar mais baixo. Não tem receita para você entrar num time que joga baixo, mas se você conseguir variar o corredor de um lado para o outro, da amplitude, alargar o campo, aprofundar o campo, uma hora você chega. Foi assim que chegou o Samuel Lino, fez um golaço que estava impedido por uma unha, foi assim que foi o gol também, com o Jorginho descendo. Por quê? Porque falta qualidade para construir desde lá de trás. Achei ontem o Léo Pereira muito hesitante nos passes, aquele passe para você acelerar. Danilo também tem essa como característica, mas não é o Léo Ortiz. Desce o Jorginho no Carrascal e aí sai o gol do Flamengo com essa qualidade e sorte também. Mas a sorte ela é só um detalhe de um time que foi muito competente para criar, gerar. A sorte ajuda quem trabalha. A sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. E falaram sorte, tanto do Maravilha. Maravilha foi o Carrascal, o Carrasca. Ele foi maravilhoso. Ele foi. Agora você, que é uma comentarista de opinião forte, contundente e que não vai com os outros. Carrascal, titular indiscutível, pediu passagem, tomou a frente. Acho que depende... Samuel Lino segura a emoção aí no banco um pouquinho? Não, o Samuel Lino ele vem pedindo já há algum tempo um pouco de banco de reservas, porque ele não está conseguindo corresponder. Ele quando estreia muito bem contra o Atlético Mineiro. Sai voando. E muito já se falava, né? Inclusive ele vai para a seleção em função do início meteórico dele no Flamengo, depois ele tem uma queda de produção. Eu acho que é até natural pela readaptação. Se esperava em relação a isso. Mas no cilindro é Carrascal? Acho que são características diferentes. Você tem um Carrascal que, para mim, ele não te gera aquela intensidade ou profundidade que pode dar o Samuel Lino muito mais ali pelo corredor esquerdo. Você tem um Carrascal que, como disse muito bem o Bigode, ele sai de fora para dentro, ele te arrasta. Não é o Arrasca, mas ele te arrasta. No segundo tempo, ele melhora muito em relação à posição que o time começa a jogar, com o Bruno Henrique, com o Plata, onde ele pode ser mais centralizado e ser o cara para coordenar o jogo do Flamengo. Ele, quando chega ao Flamengo, ele chega para ser o cara substituto do Arrascaeta. Sim. Com uma característica semelhante, não igual. Semelhante, o Arrascaeta, eu acho que ele está muito à frente em relação ao que pode oferecer. Então, assim, vai depender do contexto de jogo que o Felipe Luiz vai querer. Se ele quiser explorar a velocidade, porque o Racing vai precisar propor um pouco mais, tentar ficar um pouco mais com a bola, se você tiver jogadores de velocidade para atacar nas costas das laterais, perfeito. Se você quer um cara que te ajuda a recompor melhor, que te preencha melhor o meio de campo, aí eu vou de Carrascal. Carrascal, ele não é o cara de lado de campo que ele vai ficar preso por ali. A Natália Ferrão, treinadora do Flamengo. Eu iria de Carrascal. É isso. Tem que aproveitar a fase, né? É isso. E o Bubu? Pra dar uma sequência e aí ver como ele reage. No cilindro. Eu tô fazendo um cálculo, uma pensata aqui. Nossa, eu tô até curioso. Eu vou ali, deixa eu ver. Mas, Bubu, vou te falar uma coisa. Vocês têm Por que você fechou? Você não tava fazendo uma pensada? Não, porque eu fui apurar. O jornalista, ele apura. Apura? Você tava apurando no site X aí? Como é que era? Não, esse aqui não é. Tá Era o outro que tava ali. Era a outra. Desculpa. Tem as janelas. Tá, entendi. É o seguinte. Ex-futebol. O Flamengo... comentarista de vários esportes. O Flamengo ganhou 3 Libertadores em sua história. Só 2 jogadores na história do Flamengo fizeram gol em final de Libertadores. Um chama-se Zico. Conhece? Tal do Galinho, tal de Galinho aí e tal. O outro tal do Gabigol. Também não lembro muito, não. Quem vai fazer o gol do Flamengo na final da Libertadores? Quem vai fazer o gol do título? Aí eu pensei, você tem o Pedro, que agora tá... Arrasca. Tá lesionado. O Arrasca é uma boa pedida. O Carrasca pode ser. Mas eu pensei, Palmeiras ganhou recentemente com o gol do Breno Lopes. Né? Às vezes tem uns gols aleatórios. O Inter foi campeão do mundo com o Gabiru fazendo gol no não, você vai colocar o Juninho Carabag nesse time aí? Samuel Lino, que tá sendo às vezes perseguido, criticado. Não é Breno Lopes, se ele fizer o gol do título, ele vai virar Samuel Lindo. Vai. Entendeu? Isso é verdade. Essa foi a apuração? Só que a apuração foi para confirmar isso. Só Zico e Gabigol fizeram gols pelo Flamengo em final de Libertadores. O Gabigol não pode fazer mais gol. O Zico também não. O Zico não pode jogar final esse ano. O Gabigol não tá mais. Não? Então vai ter que aparecer um outro herói rubro-negro. Pode ser Léo Ortiz, Léo Pereira. Pode ser, mas deixa eu te falar uma coisa. Nessa tua teoria de Breno Lopes, de Daverson, de Gabiru, o cara pra fazer isso é o Juninho Carabag. É perfeito, eu tinha certeza que era isso. Você perdeu uma grande Eu oportunidade. também achei que você ia falar, o Juninho vai sair do banco, porque o Pedro, inclusive, vai ser eu não sei se o Felipe... o Juninho... Aliás, ele apurou só metade. Não, é esse o cara, não é o Samuel Lino. Eu apuro muitas coisas, né? Eu sou conhecido muito por apurar notícias. O Brunão, que eu contei aqui pro Pedro Ivo, que é um grande apurador também, ele fez uma pergunta pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz...
ele não demora muito para mexer no segundo tempo, porque tem um padrão de treinador, que todo mundo aqui já comentou o jogo, já viu o jogo, os técnicos gostam de fazer trocas no minuto 60, 15 do segundo tempo. E o Felipe Luiz, ele elevou isso. Ele faz muita troca após os 20 do segundo tempo. Aí ele acha, o Brunão, que isso não é legal, que não é positivo. Acho que nem sempre muda o 5. Acho que é contexto. Ontem, por exemplo, você tem um Flamengo que melhora na reta final do primeiro tempo, aí você volta pro segundo tempo e troca. Acho que não faz sentido. Acho que as mudanças... Tem muito treinador cabeça dura, no intervalo eu não mexo. O time tá uma desgraça, tá tomando de 5. Mas no intervalo não dá pra mexer. Ontem eu acho que fez super sentido mexer no momento que ele mexeu. É um final de primeiro tempo que o Flamengo tem uma leve... Cresce um pouquinho, vai pro intervalo... Normal você voltar com os mesmos jogadores e depois você vê que o Racing vai começar a baixar muito mais e aí é substituições que a gente já falou. Eu quero ouvir de vocês o seguinte, começando pelo Pedro, que é o Xará, né? Aí tem a fratura no antebraço. Olha, ele tá apurando aqui sobre a lesão do Pedro, apurou ele lá. Ele tá fazendo uma série de anotações aqui maravilhosas. Não, pô. Cadê aquele seu caderninho? Agora é só na folha. Acabou o caderninho? Na folha. Vou comprar um caderninho pra você. Teve um jogo ontem, eu anotei as coisas. Eu vou te dar um caderninho de presente. Que é Não, sem erro. Eu gosto das suas anotações, mas eu gosto no caderninho. Ele tem um roteiro dele, ele segue o roteiro. Ele faz um roteiro aqui, dos comentários. E ele anota as coisas que você fala também, ele dá valor aqui. Isso não tá no celular. Não. Deixa eu falar uma coisa. Pedrão fraturou o antebraço. Com certeza vai ficar fora, né? Imagino eu. Então, né? eu acho Quem que joga? São duas coisas. Você lembra como foi o lance do Léo Ortiz no domingo contra o Palmeiras? Lembro. Nossa, saiu, será que joga temporada? Será como é que foi? Foi sério? Não foi? Ontem ele estava no banco, então é difícil falar. O que eu acho é que se imaginou algo muito pior do Pedro e hoje a informação que se tem é que o Flamengo não descarta, por exemplo, levar ele semana que vem para Buenos Aires. Pode levar. Vai ser utilizado ou não, como é que vai evoluir a lesão ou não, porque não é uma lesão para você fazer cirurgia. É uma lesão para você imobilizar ali, monitorando e ver como é que vai, né, cicatrizando, reagindo. Não é numa zona também que você usa para finalizar, uma zona que às vezes você joga com algum tipo de proteção. Então eu não acho que dá para virar e falar que o Pedro está fora da temporada. Acho pouco provável, tem pouca chance de ele jogar semana que vem, mas não está descartado. Por exemplo, o Flamengo desceu o tom nessa projeção do final do dia ontem, do início da manhã de ontem, já desceu o tom dizendo que, olha, pode ser que não jogue, pode ser até que viaje, dependendo da evolução. Agora, tá fora. Mas eu não acho o fim do mundo o Pedro não jogar, não. A gente está falando de como é que se desenha, se povoa mais um pouco o meio de campo, pode ter dois homens de frente, não é exatamente como o Flamengo vem jogando. Não é como o time do Felipe está acostumado. Você quer beirar dois caras lá e segurar um pouco mais. Perde muita qualidade. Só que há um tempo atrás você estava debatendo se o Pedro era titular e o Flamengo vinha num bom momento. Eu acho que você tem mecanismo para desenvolver. Quais mecanismos? Vai perder. O que vai fazer? Em primeiro lugar, anti-inflamatório. O que vai fazer? O Bruno fala analgésico, toma O Bruno fala ontem que anti-inflamatório, o braço muito aberto, faz pivô, ele usa o braço muito no jogo. Fala, Pedro. O Pedro vai te dar muita retenção, é um jogo que talvez você vai precisar muito disso. Vai te dar muito aquele momento que ele segura a bola, essa retenção, para ter gente passando. O Flamengo vai talvez aproveitar muito de velocidade que o Racing em algum momento pode sair para o jogo. Não acho que o Racing vai sair desesperado para o jogo. Não acho que é característica, nem que eles saibam fazer isso, porque o Flamengo, se acelerar com o Racing que não está acostumado com isso, o Racing vai tomar. Agora, você perde qualidade, você perde o momento Pedro, confiança, você perde esse poder de retenção, só que você já veio jogando recentemente, você teve bons momentos pós-mundial, por exemplo, sem o Pedro. O pior momento do Pedro é o pós-mundial, é o questionamento, fica, não fica, é descartável, não é? E é também um momento de evolução do time do Felipe Luiz. Então você pode replicar muita coisa que você fez. Interessante a entrevista do Bruno Henrique ontem, né? Dizendo que ele não quer jogar Exatamente, ele não quer jogar de novo. Só que em algum momento você já teve o Plata fazendo um bom falso 9. Sabe? Você pode ter dois homens de frente, não necessariamente ter um cara de referência. Você pode se preocupar mais em fechar essa linha de meio de campo, ocupar mais o meio de campo como você não fez ontem e vencer mais seus duelos. O Racing é um time que joga do ponto de vista de ocupação de espaço, de brigar, de vencer duelos ali. Você pode proteger isso. Então, não é que, nossa, sem o Pedro não tem salvação. É tipo você ir para um jogo, talvez, que vai ter a bola, precisa de criação, não tem o Arrascaeta. Acho que o problema é muito maior. Você ainda não entendeu quem é o substituto do Arrascaeta. Você está procurando, talvez, há muito tempo. Agora, sem o Pedro, você tem maneiras de jogar ele sim. Então tá, vamos lá. Eu quero que vocês destrinchem as possibilidades. Bruno Henrique falou, não quero jogar de 9. Você tem Plata. Sinto muito. Você tem o Juninho Carabag. A gente citou o Juninho Carabag que tá lá no elenco. Eu não arriscaria, mas estou dando a opção, porque enfim... É, o que se aproxima mais de uma característica semelhante ao Pedro, em relação a 9, né? Então, mas não vai ser ele, né? Não vai ser ele. Não é. E aí, faz o quê? Não tem Pedro, faz o quê? De novo, William, eu acho que tem... Melhor falar Edu do que eu várias... Se você me chamar de Edu, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Edu mora no meu coração, querido. Tudo bem. Tá chama de vida. Aqui a gente mora no seu. Não, tudo bem. Eu sei que aqui a situação não é muito legal. A gente se chama de vida inclusive. Mas eu gosto dele, Ele tá entambado. Mukirana.
Inclusive, tava dentro de um barril ontem. Tava, ele saiu do barril agora pro barril. Isso, gente. Não, mas ele tava dentro do barril. Ele tava dentro de um barril ontem, é verdade, cara. Ele postou. Ele dormiu dentro do barril. Ele dormiu dentro do barril, é verdade. O barril era uma sauna, acho. Vocês não valem real, velho. Tentou dar uma sensualizada dentro do barril. Enfim, vai lá. Isso ele tenta sempre. Continuar falando da vida do Edu, que eu acho legal. Divertido, né? Ainda mais nas costas, é mais legal ainda. Falar mal dos outros pelas costas é uma delícia. Ele deve estar assistindo, será? Não. Se ele tá... Pera um pouquinho. Se o Eduardo de Menezes de férias, ele tá vendo o programa, a vida dele tá muito ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas ele me responde. Todo dia eu tô mandando mensagem pra ele tá me respondendo. Fofos. Lindos. Amo. Quanto amor. O camarim não é assim. Segue o Marco. Não, mas é isso. Eu acho que passa muito pelo contexto do que o Felipe Luiz vai desenhar contra o Fortaleza, questão de minutagem de jogador e o que ele vai esperar do Racing. Ele pode, como a gente já falou, povoar o meio de campo. Você tem um Saul, que pode ser mais um cara ali que te gera qualidade na saída de bola para trabalhar. O Pulgar é o cara mais defensivo, mas ontem ele foi muito bem, inclusive nessa fase de construção. Sim. Ele acertou passes importantes. O grande passe, talvez, ali numa jogada passa por ele também. Então, assim... Gol anulado, né? O gol anulado. Então, você tem algumas... Se tem um cara que tem alternativas para mudar o estilo do jogo ou a característica do jogo, é o Felipe Luiz. Sim. Ele olha para o banco, ele pode povoar o meio de campo, ele pode colocar jogadores de lado de campo que tem velocidade, ele pode fazer algumas alternativas. Eu, sinceramente, povoaria o meio de campo e apostaria nos homens de frente como os caras de velocidade para o contra-ataque. Velocidade, ser mais agudo nisso. Mas aí eu tô falando, eu não tô no dia a dia do Flamengo. Mas essa seria a minha alternativa. Ô, Marcel, você quer falar de arbitragem, Marcel? É isso? Você quer falar de arbitragem agora ou daqui a pouco? Hein, Marcel? Você quer agora? Marcel arrumou polêmica. Marcel tá seguindo aí o pessoal lá na Argentina e pegou aquele videozinho, que inclusive o pessoal no YouTube, né? Não é só o Marcelo que tá arrumando, o pessoal no YouTube tá, aquele vídeo, não sei o quê, a falta, papapá, o Racing foi prejudicado, papapá, enfim. Deixa eu ver o que a galera vai falar. O que a galera tá falando? Não, por enquanto não tem nada de arbitragem aqui, vamos ver se vai ter lance? Vai, bom. Agora, o primeiro lance aí, gol bem anulado. Essas coisinhas. O gol do Racing? Ele apitou antes. Foi anulado. Eu acho que isso, aí ele erra. Eu acho que aí ele erra ao apitar antes. Porque, assim, eu não acho... A gente vai mostrar o lance de novo. Ele não segue o protocolo, primeiro de tudo. Isso. Que é um erro, logo de cara, ponto zero. Mas o gol é bem anulado. Ele foi ansioso? Pra mim, ele foi muito ansioso e eu nem acho que ele estava tão bem posicionado. Mas, assim, pra mim, isso é falta clara, né? Se o atacante tiver salvo-conduto pra subir, como ele bem entender, com o braço onde ele quiser, dar uma cotovelada na cara do Cascal, e aí a gente validar esse gol, aí ferrou. Olha onde ele estava exatamente. Eu acho, assim, posicionamento ok, longe do lance, ele apita antes de entrar, correu um risco, mas pra mim, bem anulado. Eu acho que tem mais a ver com a convicção dele, porque pra mim não tem dúvida no lance. Pra mim não tem debate no lance. Quem tenta forçar um debate é a gente que tenta ver problema em vitória do Flamengo. Perfeito. Não consegui ver um debate sério pra... Até agora ninguém parou o debate pra virar e falar, tem uma falta aqui. Todo mundo vira lance polêmico, mas não é nada. Não é falta, não tem polêmica pra mim. É muito falta. Pra mim não tem polêmica no lance, não. A única polêmica é porque a bola entrou, senão não tinha discussão. Perfeito. Não tem nada, é falta clara, apitou porque tinha convicção e tá tudo bem. O Misael falou Racing garfado. Não. O Lucas falando foi falta clara mesmo. Foi falta clara, claríssima, gente, olha lá. Claríssima. Isso aí não tem. Apesar que o Vinícius Duarte falou, cotovelada não pode nem no UFC. Sempre, né? Alguma vez eu não tenho um contraponto? Eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra... Vai lá. Talismã da nação, vai falar que foi mal anulado? Não. Veja lá o que o senhor vai falar. O jogador do Racing tinha que tomar um cartão. Tô perguntando se fosse o contrário, se seria pênalti. O VAR, olha lá, aí é cotovelada na cabeça, amigão. Perguntando aqui. O cotovelo é duro. Você não pode dar uma cotovelada nem no MMA. Você não pode dar uma cotovelada na cabeça de alguém assim. Até em luta que vale tudo. Pode sim. Então, assim, ele deu uma cotovelada. Aquele picolé de osso, que é muito duro o cotovelo. É uma arma. E ele atinge a cabeça. Então, esse era o lance pro VAR. Quem sabe até chamar. Porque aqui no Brasil, isso aí, uma cotovelada dessa no meio campo, aqui no Brasil chamam VAR e expulsam o cara. Eu acho que um amarelo tinha que ser. Teve gatilho? Pelo menos um amarelo. Teve gatilho, cotovelada na cabeça com gatilho, no mínimo um amarelo. Eu gosto de cartão laranja. Eu defendo no futebol a criação do cartão laranja. Então aí, cartão com certeza para o jogador do Racing. Então, não vou nem discutir o gol, porque pra mim
O árbitro foi frouxo, devia dar cartão pro jogador do Racing. O Robson Souza falou que na Europa Talvez. isso não é nada. É uma boa discussão. Na Europa O VAR só chama pra expulsão. Uma boa... Se tem uma discussão, um debate aqui, que eu não vi ninguém falando. Pedro Ivo, eu não vi debate, eu não vi. Pra mim, o debate nesse lance é o jogador do Racing tinha ser expulso ou não. O cartão amarelo só. Peraí que tem um comentário. Manda aí, vamos ouvir o povo no YouTube. Não achei pra expulsão, não. Fique falando Mesmo aqui, que a gente lance, discorde, Os comentários vamos lá. não tem o movimento adicional. lance aos ele 80 pula, minutos e pega 9 impulso. segundos. Adotou critérios diferentes no mesmo jogo. Analisem junto com esse lance. Porque é o seguinte, Eu tem gente poderia colocando oferecer o minha seguinte, se cabeça isso pra fosse o tomar uma contrário. cotovelada aqui, mas não vou fazer isso. Se isso fosse o contrário, Esse se pessoal fosse na área, era esse pior. papo- esse tá papo reassistindo pra pra mim, reapitar. não tem discussão. Não é o conceito. Não, esse papo, eu desmaio com esse papo. Se fosse do outro lado, o Eu juiz desmaio? teria eu desmaio. Não, por favor, por favor. Se fosse, só porque é a favor do Flamengo. Não tem nada a ver com isso, gente. Bruno Se fosse do Bezerra, outro pra lado, seria saltar tem que marcado erguer os igual. braços. Não dá pra saltar com o Né? braço. Com o cotovelo na cabeça do outro, pô. Vamos lá, o nosso editor-chefe aqui, ele tá sedento Ele por caçou, sangue. né? Ele caçou. É que na realidade, aqui no caçando ponto é muito pelo fácil, Calma, porque eu hoje lá quero- no eu quero- Puxeta eu quero tava um saber- gatinho. Eu quero saber o seguinte, esse debate é aquele debate que surge 7 horas depois do jogo, que o cara passou revendo o vai no jogo, pente procurando fino, corte no Twitter, foi na rede social, viu no grupo, opa, pintou aqui, foi roubado. Aí não dá, cara. Aí não dá. Aí a gente tá se pautando por loucura. Esse cara é o nosso editor-chefe. Não, ele não. Eu tô falando que tem gente em rede social que fica a Ele madrugada tá inteira. desafiando Aí, aqui. 4h30 da manhã, o cara achou, opa, tem um lance tá aqui. desafiando. Eu tava aqui. revendo o jogo aqui. Ele tá desafiando aqui. Ele não se aguentou. Bota na tela. Ele mandou um vídeo pra mim, falou assim, olha Você aqui, falou, ó, Dudu vamos tem pôr no razão. programa. O Sousa que deu a cotovelada, ele Vamos lá. saiu com o amarelo. Agora, Alexandro. Nada. Ai, Isso aí! Nada. É pra olhar e falar? Nada. Mostra por replay outro. agora por trás. Olha aí, ó. Calma. Aí, agora. Calma. Não vamos começar com a falsa simetria. Falaram pra mim que era a mesma coisa. Já não tem cotovelo. Começou errado. Pra mim, Já o começou a ponto é falsa esse. simetria. Esse é o Falsa ponto. simetria. Não, o Alex, esse é o ponto. não, o que o Fã de Nada. Esporte pediu é dos 80 minutos e 9 segundos, não é esse lance. Nada. Não é esse Esse lance, aí é o debate outro do Twitter. lance. Não tem nada. Beleza. Cara, Se for marcar isso aí, acabou o futebol. Esquece. Tem nada aí, não tem nada. Ele subiu, jogador lembrando o sobe, Cristiano jogador Ronaldo. sobe. Cristiano Ronaldo que sobe lá 2 metros de altura na impulsão. Olha lá, a impulsão dele foi maravilhosa. O Eduardo falou, Gustavo Gomes na carreira dele cansou de fazer isso. Gente, isso é 0-1 de escolinha. Ele tem a referência do jogador, ele tá subindo pra cabecear. O Alexandro não faz assim com o braço pra Ele começar. não nada ali. empurra. O Diego Chutou, falou ele que é o Alexandro montou no jogador do Racing. Eu O vou ler pessoal tá aqui, achando vocês que vão agora... mandando aqui. manda ver, manda ver. Olha a diferença. Você já Registra aí tá o no pessoal. alto. Já tá no alto, o cara tá vindo pra trás pra disputar. O Alexandre botou a referência e tirou. Referência. Ganhou pelo alto. Nada. Duelo aéreo. Nada. Não é o professor Duelo Bigode? aéreo. Se não é um duelo aéreo vencido. Se todos os jogadores da linha de defesa subissem assim, meu amigo, Você sabe quem o Flamengo ia ser campeão do mundo. Você sabe porque quem isso aí você é não pode. perfeito, isso é Você de sabe quem manual. você não pode encostar quando tá disputando, levantando pra encostar a bola? O goleiro. Isso. Aí é diferente. É outro papo, não tem nada. Ele ganhou ali. E eu quero que você conte comigo, William. Quantos jogadores do Racing reclamaram do lance ali? Nenhum. Tá. Ele cai com as Não, mãos. pensa assim, Ele você já sai já seguiu. E segue ela pelota, olha lá. Agora, ele pega a bola. imagina se os caras tivessem convicção disso, ainda mais jogador argentino, se não é tudo pra cima do Mas no árbitro. Brasil isso é Olha lá, pênalti. levantou o braço ali e Ou seguiu. não, né? E segue Depende lá do pelota, olha lá. Ó, eu tô tentando entender o Fala aí, comentário do Nath. Carlos Romeu. Nada a ver, fundo com as calças. Queria entender esse comentário, ficou meio O sem fundo a sentido. gente sabe o que é, mas a gente Ele não vai escreveu falar nada a nesse ver com horário. H ou sem H? A Eu acho que ver, ele tá nada a falando ver. que um lance não tem nada a ver com o H. outro. Então Pelo que eu aí não tem entendi, nada a um ver. lance não tem nada a ver com o outro. Acho que é isso que ele quer dizer. Que é o que eu acho também. A quantidade de pessoas que escrevem nada a ver com H é Eu acho impressionante, que é isso, cara. você interpretou Fora bem. da O região Rodrigo ali. Mascarenhas falou, foi e outra falta igual coisa. o pênalti de domingo. Era o que eu ia Ou se não deram falar. pênalti domingo. Gente, não existe Não você foi. comparar O esse Jorginho, lance. o Jorginho Que isso? perdeu ali e faz assim com o braço. É diferente. Mengão ganhou na bola. Qual é o outro Aceita lance que dói mais menos. Tem mais? É 80 minutos Tem mais e 9 polêmica segundos de vazia? jogo. Tem, Marcial. Vamos Tem aí, lá. Marcelo? Vamos lá nos 3 lances. Primeiro, Não tem o de 80 Jorginho. minutos e 9 segundos? Jorginho. Não, ele tá com o braço ele, assim. Ele nem Não, faz assim, mas ele tá assim. Ele perde a referência. Perde a ele referência, mão o jogador espalmada, passa, as ele duas faz nas assim. E não tem uma bola em jogo ali, não tem uma disputa. Ele tá ali. Ok? Isso é uma coisa. O Jorginho tá preparando assim, ele vai lá Isso. e Mandando o Gomes tá ir pro preparando, o Procon. Jorginho vai lá e tira. O lance que a gente mostrou do Aço, Alexandre cotovelo. É. Certo? A bola Esse tá aqui, vai lance, assim. carga, disputa de bola. Nossa, e aí tem uma disputa de o bola. Suárez tá falando aqui, Sabe tá isso? sendo machista. Que